Glória! Tem alguém feliz com Jesus? Aleluia! Para mim é uma honra poder estar aqui, um privilégio, né? Poder ver o que Deus tem feito aqui em San Diego, através da sua vida, através da vida dos pastores, Max, a pastora Thaís. Muito obrigada por me receberem com tanto carinho. Tem sido assim dias tão maravilhosos e eu estarei indo com o coração já cheio de saudades. E que Deus venha estar abençoando mais e mais esta casa. Tão bom ver que o pastor Sam foi lá em Alphaville, ver de perto aquilo que Deus tem feito. And I believe, eu creio nessa palavra profética que recebeu naquele lugar. Porque eu creio que tem uma unção especial sobre os brasileiros. Há algo que Deus colocou sobre a nossa vida. E San Diego já não tem sido a mesma. E eu creio também, eu creio não só na multiplicação, mas eu creio numa aceleração. Eu creio nessa aceleração. Antes mesmo de iniciar a palavra, pastores, venham aqui, eu preciso liberar algo sobre a vida de vocês. Porque Deus manda profetizar. Vocês já têm experimentado uma aceleração, já está acontecendo, mas Deus manda falar muito claro. Conte daqui para frente, aquilo que levaria 3 anos, no próximo 1 ano, apenas 1 ano, a igreja tem 1 ano, e a igreja já está vivendo algo lindo e extraordinário, mas assim diz o Senhor, no próximo 1 ano, aquilo que você tem clamado no seu secreto, eu sou aquele que levanto as tuas mãos, eu sou aquele que te sustento, e eu sou aquele que não só derrama uma nova unção, uma nova multiplicação, mas uma aceleração. E quem conhece a história dessa igreja deve estar falando: que isso, pastora? A gente já tem vivido uma aceleração, mas vocês vão viver no speed mais acelerado. Mas não vai ficar nada para trás. Vai ser algo saudável, porque o Senhor Ele vai estar enviando novos líderes. Porque grande é a colheita nesta terra. San Diego sendo mudada para a honra e glória do Senhor Jesus. A história dessa cidade sendo mudada para a honra e glória do Senhor Jesus. E obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Thank you, Holy Spirit. Come on. É tão lindo porque a gente não planeja nada, aí você sobe, ele fala assim, já chama e já profetiza. Eu creio. E quando eu estava orando, Senhor, o que falar, o que ministrar, e veio de forma muito clara, e é tão bom quando isso acontece. E antes mesmo de entrar propriamente na mensagem, eu quero ler com você Lucas capítulo 12. E abra o seu coração, tem expectativa. Eu estou cheia de expectativa. Eu já recebi tanto aqui nessa manhã. Meu Deus. É tão lindo ver pessoas que têm o coração no reino. É tão lindo a gente olhar e ver que elas não estão interessadas em títulos, em nada. Mas o seu coração está no reino, em agradar ao Pai, em fazer a vontade do Pai. E eu tenho visto isso de perto, ali hospedada na casa dos seus pastores. E tenho olhado eu olho porque eu ouvi falar do que aconteceu aqui. A igreja precisava de um lugar e todas as portas fechadas, mas Deus tinha esse lugar separado para vocês. E poder conhecer o Senhor pessoalmente hoje alegra o meu coração. Em ver que o seu coração está no reino de Deus. Não em placa, mas em reino. E muito mais vai continuar acontecendo. Em Lucas 12, 35, Jesus, ele fala o seguinte: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas... Eu não ouvi. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas...
candeias. Aí ele continua: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-se-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele, aleluia, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. E quando eu estava orando, veio muito clara, não é a mensagem que eu vou pregar, mas ela faz parte, e nós vamos destrinchar juntos. E é tão lindo a gente olhar e ver no versículo 35 que Jesus ele fala: olha, você precisa estar pronto para servir. Mas a sua candeia, a sua lamparina, o seu candeeiro, eu cresci na roça, né? Eu cresci na fazenda, então eu entendo o que é uma candeia, o candeeiro, o que é que mantém aquilo aceso, né? E aí Jesus ele fala: olha, ela tem que estar continuamente acesa, não pode apagar. Querido, nós somos sal e luz nessa terra. Nós somos chamados para que a luz de Jesus brilhe através de nós. E eu vim aqui nessa manhã para te dizer: a sua candeia tem que estar cheia. E a gente olha e a gente vê que candeias, na nota da Bíblia King James, fala é um símbolo de vigilância e prontidão na espera de alguém. Jesus está voltando. Ele um dia virá. Eu creio plenamente nisso. Eu tenho falado: Jesus, que eu faça parte da geração do arrebatamento. Mas ao mesmo tempo eu tenho falado: mas se o Senhor puder, espera mais um bocadinho, que tem muita gente ainda para a gente alcançar. Tem San Diego para ser alcançada, para a honra e glória do Senhor Jesus. E todos nós temos uma candeia, todos nós temos uma lâmpada. Todos nós fomos chamados para sermos sal e luz nessa terra. Mas tê-la não é suficiente. É preciso ter azeite. É preciso ter óleo para que a candeia continue acesa. Ter a candeia sem azeite não vai fazer nada, mas ter a candeia cheia de azeite vai fazer você transbordar. Let's go to overflow this morning. Nós vamos transbordar nessa manhã. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E se eu poderia dar um título, seria cheios para transbordar. E o texto qual eu vou usar não é um texto usado para pregar sobre isso, mas o Espírito do Senhor, ele me levou: filha, você vai usar esse texto porque vai dar tudo certo, não preocupa. É um texto usado muito acerca da volta do Senhor Jesus. Mas a gente olha agora para Mateus, e aí esse é o texto qual eu vou pregar nessa manhã. E abra sua Bíblia se você puder. Os carismáticos aqui, cadê os carismáticos aqui? Aí a gente faz como? Uhul! Tem sido bênção demais. Mas aqui em Mateus, eles vão ficar sem entender o que é esse ha-ha-ha. Quem sabe depois a gente ensina para a igreja também, né? Mas Mateus capítulo 25, a gente olha dos versículos 1 ao 13 e diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas cadeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, diga comigo, à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo.
Então todas as virgens acordaram e prepararam suas... Prepararam o quê? Prepararam o quê? Suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pai, essa é a tua palavra, e eu oro para que o Senhor continue a ministrar com liberdade aos nossos corações. Eu oro para que o Senhor nos dê palavra rema, palavra revelada nessa manhã, que possamos entender que não é para apenas termos a candeia, mas a candeia, Senhor, ela precisa, Deus, a sua reserva, ela precisa estar cheia do óleo, cheio do azeite, Senhor. E eu oro, meu Pai, para que verdadeiramente se inicie um novo tempo, uma nova estação aqui nesta casa em San Diego, ó Pai. E aquele que crer comigo diz... A gente olha para esse texto e a gente vê que todas elas tinham algo em comum. As 10 tinham candeia, sim ou não? Todas elas tinham candeia. Todas elas, pastora, eram noivas. E todas elas queriam se encontrar com o noivo. Mas apenas a metade delas estava preparada para o banquete. E o versículo 3, a gente olha e a gente vê falando aqui no versículo 3 acerca das candeias, que elas pegaram as suas candeias. E a gente olha que essas candeias, elas eram grandes tochas capazes de permanecer ao ar livre, na nota King James. E fala que elas eram feitas de longas varas, com trapos enrolados numas das pontas, embebidos em azeite de oliva. Diga comigo, azeite, óleo. Tem alguém que quer óleo fresco aqui nessa manhã? Aleluia. E a gente olha e a gente vê que pequenas candeias de barro, elas eram comumente usadas no interior das residências. Eu acabei de ler para você o que fala na versão King James, a nota da King James, nesse versículo. A gente precisa se debruçar sobre a palavra e a gente precisa realmente ser cheio da palavra. E nessa manhã você está sendo cheio da palavra e consequentemente você também será cheio de um óleo fresco, de uma unção fresca do Senhor. E a gente vê que as prudentes, porém, no versículo 4, elas levaram óleo em vasilhas. Ou seja, a gente viu no versículo 3 que as insensatas, elas não levaram algo. O que é que elas não levaram? Vamos lá participar comigo. O que é que elas não levaram? Elas não levaram óleo. As sensatas, diz o versículo 4, que elas, porém, levaram óleo em vasilhas. Ou seja, elas não tinham óleo apenas para manter a candeia acesa, mas a reserva delas estava cheia. Eu vim aqui para profetizar nessa manhã que você vai ter além daquilo que o seu tanque possa comportar, mas a sua reserva também vai ser cheia. Aleluia! E quando o azeite ele era consumido pelo o fogo, na versão King James, fala que cortavam-se as pontas chamuscadas dos trapos e adicionava mais óleo para um novo período médio de iluminação. E a gente olha para esse texto, a gente vê de forma clara que a metade delas estavam preparadas, a outra metade não estava preparada. E a gente vê no versículo 5 que com a demora do noivo, todas as 10 pegaram no sono. Todas elas estavam debaixo da mesma circunstância.
Eu e você estamos debaixo da mesma circunstância. Nós fazemos parte, meu irmão, nós estamos aqui nessa terra, estamos debaixo da mesma circunstância. Muitas vezes pessoas falam: ah, pastora, eu não vejo isso acontecendo, eu não vejo aquilo acontecendo. Eu vim aqui para te despertar nessa manhã, para que você não somente seja cheio, mas para que você venha transbordar. Porque quando você está cheio, você vai transbordar consequentemente. E elas pegaram no sono. As insensatas, as prudentes, todas pegaram no sono, dormiram. Todas eram noivas. Todas tinham a candeia, tinha a lâmpada. O noivo demorou. E era normal que pegasse no sono. Mas você precisa estar vigilante. Porque à meia-noite, falaram: o noivo está chegando, está a caminho. À meia-noite da sua vida, na meia-noite da sua vida, o que é que você tem feito? Aonde você tem buscado? Aonde você tem se alimentado? Tome muito cuidado com pregações que você escuta no YouTube. Porque nem toda pregação tem o seu fundamento na palavra. E às vezes a gente vê o povo perecendo porque ele pega e ele vai lá e ele se alimenta de algo que não tem fundamento na palavra. E a gente olha para esse texto e a gente vê que todas elas, quando falou no versículo 6, vamos lá para o versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Versículo 7. Então todas, diga comigo, todas, se levantaram. Fala comigo, se levantaram. E prepararam suas candeias. Todas elas se levantaram e prepararam suas candeias. Mas aí, as insensatas, aquelas que não tinham levado o azeite na vasilha, elas se deram conta que elas não tinham. Aí elas olham para as demais e elas falam: olha, me dê um pouco do seu azeite. Aí elas falaram o quê? Não, vão lá e vão comprar o de vocês. O versículo 8 e 9 me ensina algo: que o óleo que Deus te deu é seu. Eu vou falar isso mais uma vez: o óleo que Deus te deu é seu. Não queira a unção de uma outra pessoa, não queira ser igual a uma outra pessoa, mas queira ser aquilo que Deus te planejou para ser nessa terra. Não me leve para um extremo. Eu creio na transferência de unção. Mas o que o Senhor está nos ensinando é que muitas vezes a gente fica se comparando. Ah, eu queria ser como fulano, eu queria operar como fulano. Ai, porque o fulano, por que não eu? Meu querido, eu quero te falar algo. Quando você para de se importar, de ficar se comparando com fulano, com aquilo, e você fala: Senhor, eu quero óleo fresco, eu quero a unção fresca que o Senhor tem para a minha vida, você vai fluir muito mais. E elas falaram no versículo 9: o óleo que temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem, vão lá comprar. E nós lemos o texto. Nós sabemos o que aconteceu. Elas saíram e depois elas não conseguiram voltar. E o meu foco não está nessa parte, mas se você ainda não entendeu, eu vou procurar ser mais clara. O meu foco está no azeite que elas levaram. A Bíblia fala que elas levaram azeite na reserva. Elas levaram azeite na vasilha. Não é suficiente apenas ter a candeia. Tem que ter o combustível para manter essa candeia acesa. Tem que ter o combustível para que essa luz continue a brilhar. Tem que ter o combustível para que ela não se apague. Alguém está entendendo aqui nessa manhã? A salvação, ela é de graça. A salvação, ela é de graça. Mas nós precisamos pagar um preço de busca, de entrega.
para que esta unção venha transbordar em nós e através de nós. Quantas vezes eu precisei acordar às madrugadas, e há momentos que Ele ainda me acorda às madrugadas, e eu vou e eu dobro os meus joelhos. Eu creio que nessas 12 horas de oração que está acontecendo aqui hoje, de 8 da manhã até 8 da noite, nós não estamos vendo no natural, mas um rebuliço já está acontecendo no reino do Espírito, porque há um preço a ser pago. Há um preço. E muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus tem para nós porque estamos dispersos. Estamos distraídos com as coisas deste mundo. As insensatas, elas não estavam preparadas. Elas não estavam atentas, porque como que você vai e você não leva o combustível para que a sua candeia continue acesa? Infelizmente, muitos de nós dentro da igreja estamos vivendo dessa forma. Infelizmente, muitos de nós nos saciamos apenas com o culto do domingo. E eu não estou aqui para colocar um peso sobre você. Mas, meu querido, você precisa ter o seu momento de oração em casa. Você precisa meditar nessa palavra diariamente. Você precisa se prostrar e falar: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, encha-me neste dia, Senhor. E a gente vê no versículo 10 que as que estavam preparadas, as prudentes, elas entraram com o noivo para o banquete. Eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo, assim como eu vou responder para mim mesma. Como que está a sua lâmpada? Como que está a sua lamparina? A sua candeia? Para manter a lâmpada, a candeia acesa, sem o combustível não vai funcionar. Sem o azeite não vai funcionar. Sem o óleo do Espírito não vai funcionar. Não tem como a gente caminhar nessa terra, não tem como a gente viver nessa terra fora da essência pela qual o nosso Deus nos criou. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E eu não tenho tempo aqui o suficiente para a gente poder ir mais fundo. Mas, meu querido, não tem como você caminhar nessa terra, ser bem sucedido, se você não estiver cheio do Espírito Santo, do óleo fresco do Senhor. Vai fazer só barulho. Só barulho. Eu não estou nessa terra para fazer barulho. Eu fui criada para dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos que possam ir mais longe do que eu. E a gente olha para esse texto e eu fiz assim: uau, Senhor, que coisa linda, porque eu sempre pensei nesse texto na tua volta. Mas a gente olha e a gente vê que elas não tinham levado azeite em vasilha, e por conta disso, e eu oro para que você entenda o que eu estou falando nessa manhã, e por conta disso, elas foram retiradas daquela cerimônia. Eu oro para que, se você estava assim como elas, sem azeite, eu oro para que você seja sincero diante do Senhor nessa manhã, e fala: Senhor, eu não quero mais caminhar na reserva. Um carro sem reserva, muitas das vezes meu carro, a luzinha já acendeu, e se eu estou numa distância considerável, porque às vezes a gente na correria, a gente, depois abastece, e eu precisei desligar ar-condicionado, abrir os vidros, para não ficar na mão, é ou não é? Quem já passou por essa experiência aí, né? E aí você vai ali, né? Não, ele vai aguentar eu chegar em casa, amanhã o marido bota gasolina, alguma coisa desse tipo, né? E um carro na reserva, ele fica muito limitado. Assim é um crente na reserva.
Um crente na reserva, e essa palavra de hoje é para mim, é para você, não é para o seu vizinho. A gente precisa aplicar ela para nós. O crente na reserva, ele não vai conseguir fazer praticamente nada. Vai ficar no automático. E vai ser no automático, vai fazer as coisas no automático. Mas quando você está cheio deste óleo, não vai ser no automático, vai ser diferente, vai transbordar. Deus colocou essa palavra de forma muito clara ao meu coração para essa manhã. E a primeira que falou: Senhor, ministra aqui primeiro. E ali na casa dos pastores eu pude me prostrar diante do Senhor, ser ministrada por Ele e falar: Pai, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua unção, eu quero mais do Teu óleo fresco. E eu creio também numa nova estação, no novo tempo para a minha vida, para o meu ministério, aonde verdadeiramente venha a transbordar, aonde verdadeiramente o overflow venha a ser uma constância. E tem gente perdendo o azeite por bobagem. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Abre uma página desnecessária na internet, com isso você vai perdendo o azeite. Responde de uma forma que não era para ser respondido. Faz coisas de uma forma que não era para ser feita. E com isso vai perdendo o azeite, vai perdendo o azeite. E eu quero te falar, não perca o azeite, o óleo por nada. Mas seja cheio deste óleo, desta unção fresca do Espírito Santo. A palavra óleo, ela aparece 34 vezes na Bíblia. Unguento 20 vezes, azeite 164 vezes e unção ou ungir 78 vezes. Isso me revela que é algo importante na Bíblia. Sim ou não? Sim ou não? E antes da gente orar, eu quero encerrar com um texto que você conhece muito bem. Que está lá em 2ª Carta de Reis, capítulo 4, o versículo 2. 2 Reis 4, versículo 2. E diz o seguinte: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela olhou e ela falou: eu não tenho nada. Essa é uma tendência natural do ser humano. Ele olha para suas mãos e ele fala: eu não tenho nada, porque ele acha que ele não tem nada, porque ele não tem aquilo que ele queria ter. Mas eu aprendi algo na minha caminhada de 25 anos com o Senhor Jesus, que Ele nunca nos deixa sem nada. Vai ter alguma coisinha para ser multiplicada. Eu vou falar isso mais uma vez. Ainda que você ache que você não tem nada, tem algo que Ele colocou nas suas mãos para ser multiplicado. Para de olhar para o que você não tem. Para de falar: ah, eu não tenho isso, no dia que eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Você está olhando para uma pessoa que Deus fez uma promessa um dia e eu não tinha nada, mas eu me agarrei à promessa. E eu falei: se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa. Você está olhando para alguém muito jovem ainda sou jovem, amém, irmãos? Falar nisso, eu quero mandar um beijo para o meu esposo, minhas filhas que estão acompanhando agora, minha mamãe, eu amo vocês. Mas você está olhando para uma pessoa que um dia só tinha uma promessa. Mas eu falei: se é o Senhor quem prometeu, isso vai se cumprir. E Ele tinha me dado uma promessa que Ele ia me dar um trio elétrico para eu pregar o evangelho lá no Brasil. E eu não tinha condições financeiras alguma para isso. Mas o meu Deus, Ele é dono do ouro e da prata. O meu Deus é aquele que quando Ele faz a promessa, Ele já tem tudo preparado.
E eu parei de olhar para aquilo que eu não tinha, e eu comecei a agradecer pela fé por aquilo que estava a caminho. Eu creio verdadeiramente numa multiplicação, como o pastor Sen orou aqui por nós, liberou sobre as nossas vidas. Eu creio nisso. E olha como o Espírito Santo faz as coisas. Ele falou algo qual eu vou encerrar a mensagem. Aquela mulher, ela falou: eu não tenho nada. Porque essa é a nossa tendência, olhar e falar: não, eu não tenho aquilo que eu preciso, não. Aí, meu irmão, ele olha, o profeta, ele olha. Porque a gente tem o costume, pastora, de desprezar aquilo que nós já temos. E eu falo isso em amor para você nessa manhã, já no início da tarde. A gente, no natural, a gente despreza aquilo que nós já temos. E o Espírito do Senhor mandou te falar aqui nessa manhã: não despreze aquilo que já está na sua mão. E não negligencie aquilo que Ele colocou nas suas mãos para ser multiplicado para o reino dEle. Ela disse que ela não tinha nada. E eu quero te fazer uma pergunta no início dessa tarde. O Senhor te pergunta: que hei de fazer por você? Dize-me, o que é que você tem nas suas mãos agora? O que é que você tem? E aí, aquela mulher, ela falou: eu tenho um pouquinho. Eu não ouvi, só ouvi a pastora. Ela falou o quê? E uma vasilha. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Há pessoas aqui que estavam na reserva, ou o seu tanque já estava puro. Porque se o Senhor me deu essa palavra, é porque há uma necessidade nas nossas vidas de olharmos para nós e de falarmos: Senhor, eu não quero viver no automático. Senhor, eu não quero prosseguir no automático. Mas, Senhor, eu quero que este azeite seja multiplicado, que este óleo seja multiplicado. Senhor, eu quero que a minha reserva seja cheia. Ah, Senhor, sabe por quê, Senhor? Eu vou transbordar, por onde passar eu vou transbordar. Eu quero que você tenha expectativa baseada na fé. Enquanto houver vasilha, vai ter azeite. A Bíblia fala que o azeite parou de jorrar porque não tinha mais vasilha. Eu não sei quantas vasilhas ela tinha na sua casa, mas o tanto de vasilhas que ela tinha foram sendo enchidos. Eu quero te dizer nessa manhã, nessa tarde, que enquanto houver vasilha, vai haver azeite. Enquanto houver botija, vai haver azeite. E a sua lâmpada não vai se apagar, a sua candeia não vai se apagar. Fique em pé onde você está, por favor. A vasilha, querida, é o recipiente que somos nós. Enquanto houver espaço para o milagre, vai ter multiplicação. Enquanto houver atitudes de fé, vai ter azeite. Não limites o poder de Deus através da sua vida nessa terra. E obedecendo essa direção do Senhor, eu quero chamar para vir aqui à frente você que fala assim: olha, eu quero ser cheio deste óleo nessa manhã. Eu quero ser cheio de uma unção fresca nessa manhã. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Rabasserecarabasserecaramanaso. Aleluia. Você que fala: Senhor, Senhor, eu creio nessa palavra que foi ministrada, Senhor, e eu creio na multiplicação, Senhor.
Você que fala assim: eu quero mais deste óleo fresco. Senhor, eu quero verdadeiramente fazer a diferença na minha geração. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não quer dizer que você está fazendo nada errado. Às vezes as pessoas, elas não atendem o apelo que está sendo feito. Elas falam: vão pensar o que de mim se eu for lá na frente? Para de se importar com o que vão pensar ao seu respeito. Para de se importar com o que é que vão falar, o que é que vão achar. Há uma unção fluindo aqui nesta manhã. Há uma unção sendo derramada nessa manhã. Enquanto houver botija, vai haver azeite. Não só o recipiente, mas a reserva. Foi o que eu orei nessa manhã. Eu fiz assim: Pai, me perdoa, porque muitas vezes eu estou numa correria tão grande e eu não consigo te buscar como deveria. Eu não consigo me dedicar como gostaria. E querido, olhar para a minha vida, e o meu esposo que está assistindo, minha mãe, vai concordar, vai perceber. Se a Kali não estiver cheia da unção do Espírito Santo na vida dela, vai ser muito mais fácil para a Kali pecar. Vai ser muito mais fácil para a carne da Kali falar mais alto. Mas quando a gente está cheio dele, meu irmão, vai ser fácil negar a carne. Quando a gente está cheio dele, vai ser fácil a gente segurar a língua para não falar algo. Ei, o que ele espera de mim e de você é que sejamos cheios.